Posso entrar? Olá, gente linda, abençoada por Deus. Hoje nós estamos aqui no espaço da Câmara Municipal do município de Itati, porque depois a Rádio Comunitária Clube do Povo dará sequência em suas atividades nesse espaço, onde estará se desenvolvendo aí a relação do sorteio do Campeonato Municipal, que seguirá aí o trabalho dentro do município, que todo ano já é o 10º, se não me falha, é o 10º campeonato deles. Mas nós estamos aqui para falar sobre segurança pública e os seus valores. Os nossos convidados já estão na plataforma online, um trabalho que nós já fizemos em algumas vezes, e eles estiveram aqui há 2 semanas atrás, palestrando ali junto à Câmara Municipal de Três Forquilhas, o Eduardo Quadros, que é gestor em questão de riscos, né? E o primeiro sargento Itamar Cunha Salem, que é instrutor de APH, e também sobrevivência urbana e detentores das marcas Salem, Alavanca Salem, Faca Salem, Salem, muito conhecedor aí na causa dos bombeiros. Então, quero já agradecer por vocês terem estado conosco há 2 semanas atrás, trazendo muitas informações. As pessoas ficaram comentando depois, agradecidas pelo envolvimento de vocês, né, ter vindo até nós, e abriu possibilidades deles melhorarem as suas atividades, coisas que talvez não soubessem, está se preparando melhor aqui para atender as comunidades locais, tanto de Terra de Areia, Três Forquilhas e Itati. Nós estamos pela 98.1 FM, Rádio Comunitária Clube do Povo, e também pela página do Facebook. Eduardo Quadros, nos fale um pouco do seu currículo, de suas atividades e do teu conhecimento e aonde você se encontra nesse momento. Bom, primeiro, Cláudio, muito obrigado aí pelo convite, tá? Obrigado aí ao Clube do Povo por abrir as portas para nós e todo mundo que está nos ouvindo aí. É um prazer muito grande estar dividindo aí um assunto prevenção. Eu sou o Eduardo, eu tenho 40 anos, resido em Porto Alegre, tá? Sou casado há 12 anos com a Lu, pai da Lara, que tem 4. Atuo já há 8 anos nessa área de gestão de risco diretamente. Minha formação iniciou como mergulho comercial, então ali é uma das profissões mais perigosas do mundo, onde a gente tem que estar avaliando o risco o tempo todo, trabalhando com prevenção o tempo todo. E ao longo da carreira como mergulhador profissional, eu fui me qualificando, né, entendendo a necessidade da equipe estar bem preparada, né, me tornei técnico em segurança do trabalho. Quando a gente está numa plataforma offshore, dentro de um navio, dentro de um sistema robusto, a gente tem toda uma estrutura, né? Quando a gente se aventura pelo interior desse nosso Brasilzão, nesse trajeto, no deslocamento, em operações menores, onde a gente não tem toda uma estrutura por trás, é necessário um planejamento com a equipe. Então, em cima disso, eu fui me qualificando e qualificando todos aqueles que estavam na minha volta, porque se eu me machucasse, não adiantava eu ser o detentor de todo o conhecimento, né? Eu precisava que os que estavam próximos também estivessem preparados para isso. E antes disso tudo, eu carrego uma bagagem aí da minha família, né? Meu pai também é militar do Exército, meu irmão também, sempre nos incentivou a estarmos preparados, né? Participei por muitos anos do movimento escoteiro como membro atuante, hoje um pouco mais afastado das atividades escoteiras, mas foi lá que eu tive a oportunidade de vivenciar muitas das coisas que hoje a gente é obrigado a colocar em prática, né? Então, além dos cursos como operador, também tem os cursos na área de formação como instrutor, tanto na área de primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio. Fui aluno da antiga ESBO, né, nossa escola de bombeiro de formação como bombeiro voluntário, nível 1, nível 2, nível 3, onde tive oportunidade de conhecer grandes militares aí, ouvi a história do Salem desde que eu era bem mais novo, né? E nas oportunidades de correr pelo Brasil, a gente vê o material do produto gaúcho ganhando espaço fora do Brasil e em todo o nosso interior do Brasilzão aí. Tá? Hoje eu atuo como gestor de risco de uma das empresas gaúcha, né? Que ela detém ali a atuação em várias frentes, em vários eventos, em várias frentes de trabalho, pensando exatamente nisso, né? O planejamento, como é que a gente vai agir numa situação de crise e o que a gente pode fazer para mitigar os impactos ou que eles não ocorram, tá bom? Beleza. Mestre Salem, onde é que tu estás? Bueno. Foi pegar uma água? Mas é um grande prazer estar de volta, irmão, aí, estar nessas ondas aí
da 98.1, Clube do Povo 98, atingindo o Brasil, com certeza, porque as ondas hoje estão... Temos amigas de vocês aí, que já são amigas nossas, da área de segurança em outros estados. Primeiro, Sargento Salem, eu iniciei como, lá então, filho de tenente bombeiro, sou a terceira geração da brigada, meu pai foi o criador das legislações trabalhistas, as 28 normas regulamentadoras inicialmente, e eu segui atrás disso aí, e desde criança, a minha brincadeira, quando eu me comportava, eu ia para a Varig, então, onde eu manuseava os manuais de sobrevivência da Força Aérea Americana, porque vinha a bordo dos Boeings, todas as aeronaves. E daí, já quando criança, morando perto da Varig, eu visitava seguidamente e fui talvez um garoto privilegiado de usar extintor desde os 7 anos. Talvez eu tenha usado alguns milhares de extintores e depois buscando digamos assim, a minha profissionalização, eu entrei para você viu o Exército, onde eu queria realmente essa parte militar e fui galgando, trabalhando na Mate Incêndio, fui instrutor de prevenção de combate a incêndio, curso na ESO do Brasil, combate ao fogo mesmo, voraz, com Maracanã, mais alto do que mais de 2 metros de altura, e ter que extinguir com água. E aí entrou todo o conhecimento aí vindo de casa, fazendo sempre artefatos manuais e costurando couro e outros materiais, onde me deu condições depois de fazer vários tipos de invento. Mas entrei, pós o Exército, eu entrei a seleção, trabalhei em Santa Catarina, já novo ainda, voltei ao Sul, servi o Exército, e fiz a área de segurança do trabalho e vários outros cursos. E depois incluí como soldado, cabo, sargento bombeiro, sargento PM, e aí teve a oportunidade de arrastar a barriga pelo Brasil todo. Fórmula 1 5 vezes, vendo tecnologias de ponta, indo em vários estados como São Paulo, ver o nascimento do resgate e a nossa criação do SAMU no Brasil, aqui em Porto Alegre, criamos o GAE, e eu fui um dos pioneiros em estar fazendo certos tipos de técnica de resgate, porque não tinha muita coisa, era muito pouco. E onde passaram pelas minhas mãos vários coronéis, vários profissionais da área de bombeiros, segurança pública, juízes e tudo, então a gente tem uma gama aí, e onde trabalhei na área de saúde como atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem, fiz 2 anos de técnico de enfermagem, e quando cheguei nos Estados Unidos, eu for falar de APH, eu já sabia, nós já fazíamos aqui, nós já tínhamos, nós somos polivalentes como bombeiros, e lá eles são muito segmentados. Vi que a gente olhou bastante, digamos, equipamentos que hoje nós temos aqui, mas isso foi em 1995. E também desenhamos o primeiro helicóptero, que é realidade hoje, que foi desenho nosso, e que os oficiais foram levando até buscar a primeira aeronave. Sempre estive com a parte de sobrevivência, de pré-hospitalar, muito junto. Então, eu tinha que unir essa parte toda. Eu não admitia que, quando eu trabalhei, por exemplo, a fábrica Alvebra, que parasse a empresa lá, por falta de um café, por falta de comida, se desse qualquer tipo de enchente, qualquer tipo de fato alheio. O que estamos vivendo hoje, para mim, para o Eduardo, para o senhor, Tenente Cláudio, não é novidade, a gente sabia que vai acontecer. E vai acontecer. O Taquari 3, o 4 e o 5. Vai vir, em seguida, esperem aí. E, então, assim, a gente teve a oportunidade, assim, digamos assim, Papai do Céu nos brindou com esse conhecimento, e depois eu usei a parte, digamos, bomberil e a parte de criações da minha mãe, que a minha mãe é artista plástica e fez vários tipos de equipamentos que eu pedia, tipo de bolsa, e eu hoje crio. E fizemos a apresentação para vocês aí com a prefeita Lola, e vimos, assim, a importância deste fato que nós conversamos. Me lembro bem que falamos da posicionamento de um campo de pouso de emergência, onde o prefeito de Lajeado topou, meu companheiro.
pode dizer para os nossos ouvintes aí da emissora que vai sair ao lado ali de Lajeado uma coordenação e vai pousar aeronaves no escuro de Porto Alegre, de Canoas até lá. Já está sendo feita já isso aí. Tivemos uma reunião com o coronel Locatelli, que foi nosso, te mandou lembrança, e com o prefeito e com o pessoal do Exército, colegas do nosso amigo Eduardo, que estão lá, majores e aviadores, com as aeronaves belíssimas, e também da Marinha, onde precisa de uma aeronave fazer simplesmente as coordenadas e vai ter recurso no escuro, que eles enfrentaram pousos do lado da estrada. Então, eu passei lá durante 4 dias lá, trabalhando lá com o pessoal, e onde a ideia que a gente colocou para os senhores, leve para a prefeita, ou para os prefeitos, que pode e são execuíveis. É o que mais me chamou a atenção, já falei para o Eduardo esses dias também, tivemos reuniões aqui, e que isso aí está caindo de maduro. Ou seja, basta um pedido, formatação e deixar uma área livre e poderá haver recurso para os nossos irmãos aí dos 23 municípios. Deve ser feito, tem que ser feito, até que se tenha um heliponto homologado com abastecimento. Inclusive o prefeito quer colocar combustível, mas como esse combustível tem que ser analisado a cada voo, a cada período, para ele não haver oxidação do combustível, da gasolina de aviação, então, assim, essa é a novidade de lá para cá. Então, já meu primeiro contato, e que lá eles já estão, naquela nossa ideia para a prefeita Lola, já vão colocar em execução agora em junho. 2 botes com equipamento de primeiro socorro APH e o pessoal treinado, e também 2 viaturas de terra. E eles suportaram até esgotar os bombeiros, os jipeiros, que tem grana lá, foram treinados pelos bombeiros, dentro do que foi possível antes desse evento crítico, onde foi salvo muitas pessoas. Então, tiveram poucas vidas e tem 5 desaparecidos numa casa que realmente desabou. A estrutura está muito bem montada, com o secretário de segurança, que é o bombeiro nosso, e também o pessoal de defesa civil. Então, estou investindo maciçamente em termos assim, de recursos e treinamento. Segue o baile. Muito bem. Essas informações que nós estamos ouvindo só fortalece mais os gestores públicos, quem está hoje na função, ou quem pretende dar continuidade em seu trabalho como função pública na área política, de estar sempre indo à frente. Mas a gente sempre bate nessa tecla, insistindo nela, para que não deixe as coisas acontecerem, para depois tentar realizar aquilo que nós estamos evidenciando. Os fatos estão sendo aí notórios, as intempéries, as mudanças climáticas foram sugestionadas já no ano passado e no ano retrasado, 2015 também já houve situações parecidas, alarmantes, que era para ter um preparo melhor em relação ao trabalho preventivo, depois propriamente no momento das ocorrências e pós-ocorrência, quando tudo está dentro de uma situação dita de normalidade. Eduardo, quero conjecturar contigo com relação ao conhecimento técnico, né, científico, profissional, aonde dentro dos setores públicos nós temos algumas pessoas investidas nesses trabalhos de orientação técnica que trazem para dentro do campo público político para mitigar, para prevenir e para investir nestas áreas. Na tua análise, correspondendo às tuas atividades durante esse período, você conseguiu ver a mobilização e a preocupação de alguns gestores para que, de fato, acontecessem as informações técnicas que lhes são alcançadas para estes que estão fazendo gestão pública em seus municípios, ouvindo mais os técnicos da área no campo científico, sabendo que investimento nesta área é preponderante? Com certeza, Cláudio, com certeza.
Existe a necessidade aí de ter um trabalho feito a várias mãos, tá? E a ocorrência que a gente viveu agora nesses últimos 30 dias aí, elas nos provaram que a gente não pode depender única e exclusivamente só do poder público, tá? Existe uma série de esferas que precisam ser tratadas, ainda existe muitas questões de ego, de brigas de vaidade, de briga de interesses certos, né? E os que me conhecem há mais tempo sabem que eu uso várias frases, e para mim a frase que mais me marcou aí nesse período desse evento todo é que são as pessoas fazendo as coisas certas, mas algumas vezes pelos motivos errados, né? Querendo se promover, querendo tirar alguma vantagem disso. Mas sim, existe uma necessidade muito grande de se fazer um investimento em todas as áreas, e muitas vezes numa situação emergencial, o que não era tão prioritário se mostrou ser necessário, né? Investir em recursos para atender calamidades do tipo que a gente está vivendo, que no fim foi um grande colapso para o Estado inteiro, e isso vai trazer grandes repercussões em nível nacional e internacional, não só questões de impacto ambiental, mas até mesmo impacto psicológico e emocional nas pessoas que estão diretamente relacionadas a esses acidentes. E uma outra frase aí que um grande amigo meu, uma grande referência aí na área de resgate, tanto aquático quanto combate a incêndio, sempre disse, é que as nossas leis são escritas com sangue, né? A gente teve o histórico aí da Boate Kiss, então vieram várias cenas de incêndio, teve o caso do menino Lucas, vieram as exigências de leis para treinamento de primeiros socorros e APH em escolas. A gente tem uma legislação para, de certa forma, preparar a nossa população. O que falta é realmente as pessoas se conscientizarem e entender que não é só fazer um proforme, e sim entender o porquê daquela legislação e executar. E isso acaba acontecendo em todas as esferas, tanto no nível federal, estadual, municipal, ou até mesmo nas regras internas de cada companhia, né? A gente vê lá a Defesa Civil Federal atuando, vê a Defesa Civil Estadual, vê a Defesa Civil dos seus municípios, muitas vezes com uma limitação tanto humana quanto de recurso. Então, está mais do que provado que precisa se investir nisso, mas precisa se investir em inteligência, né? É o que a parte técnica do gerenciamento de risco acaba trazendo, né? Não é simplesmente sair gastando dinheiro sem um planejamento, sem entender o que está acontecendo. Hoje a gente já viveu esse desespero justamente porque a gente não trabalhou de uma maneira prévia à prevenção, de se estruturar e pensar, e se isso acontecer, né? E se alagar? E se desmoronar? E se perder as vias de acesso? Quais são as redundâncias que a gente pode trabalhar? Então, de certa forma, sim, o poder público ouviu bastante a entidade privada, abriu as portas para que pudesse ser feito um trabalho em conjunto, mas é lógico, né? A gente tem um universo muito grande, onde o grande problema acaba sendo a comunicação ineficaz. Muita gente que poderia ajudar mais, às vezes não consegue ser ouvida ou não consegue colocar em prática porque existe uma dificuldade muito grande de integrar todas as forças e realmente identificar quem que está a fim de realmente ajudar sem nenhum interesse ou quem quer se promover em cima do caos, né? Em cima da catástrofe que vem ocorrendo. Certo. Mestre Salem, segundo informações da Defesa Civil, hoje o Estado contabiliza com resultado negativo das enchentes, não falando questão de casa, residência, prédios, infraestrutura de estradas, o empresarial, o agronegócio, aproximadamente os números que eu tenho aqui, segundo a Defesa Civil, de 169 pessoas encontradas sem vidas até o momento, com 44 desaparecidos. Esses números que correspondem como saldo negativo de percas de pessoas e a infraestrutura das moradias, dos municípios, até alguns até que se dizem que deixarão de existir no local onde estão, sendo a viabilidade talvez até de mudar de local, os prédios, residência e reiniciar uma proposta nova estrutural de município, como ali próximo a Roca Salles, Imigrante, Mussum, naquela região do Vale do Taquari. Dentro desse aspecto também a relação das águas contaminantes, não somente dos dejetos, das poluições, do esgoto, mas dos cadáveres, tanto humano como dos animais, e as pessoas que se expuseram
para trabalharem voluntariamente, inclusive até do pessoal do Corpo de Bombeiros Militar, Civil, e outras forças de segurança também que estavam atuando, mas grande número de pessoas voluntárias que foram e expuseram-se em risco. Dentro desse aspecto negativo, com relação ao trabalho atuante do setor público, qual é a visão que o senhor tem em relação para que esses fatos, como é que deveriam ser tratados dentro do aspecto de investimento, conforme eu falei com o Eduardo, do investimento preparatório de instrução e também a parte técnica operacional de maquinário, viaturas, para que pudessem estar dispostas atendendo essas ocorrências que chegaram e trouxe, e ainda temos um transtorno muito grande dentro do estado do Rio Grande do Sul. Bom, entra na parte nevrálgica que eu vejo, como eu trabalhei na Academia de Bombeiro, hoje Academia de Bombeiro, e vamos ter, ou já estamos fazendo uma revisão em tudo, com certeza. Os governantes, tem inclusive o Corpo de Bombeiros, que estão revendo todos os seus conceitos. Foi colocado 2 dúzias, talvez, de viaturas para depois de setembro, foi entregue agora há pouco, recente, antes do evento crítico, que, como se diz no Rio Grande do Sul, não faz cócega. 20 viaturas, 18 botes, não faz nada. Há que se sentar realmente e redesenhar, porque o bombeiro nosso aqui, no tempo do senhor, meu pai, toda que isso aqui era beira-rio, onde as estações todas tinham um bote. Naquele tempo que tinha era um bote, lógico, de lata ou de alumínio. Hoje não se faz mais. Só foi tirado o cavalo porque o bote resistia a mais de 500 quilos. Não deu tempo dos botes dos irmãos militares chegarem em tamanho e quantidade, onde estava de São Paulo. Veio de São Paulo para cá. Quantos dias levaram? E interessante essa parte também dessa sua pergunta, e técnica muito profunda, e não me deixa de saia justa não, mano, velho. Mas é importante essa revisão todos dos nossos bombeiros, que os outros irmãos já estão. Tive a oportunidade de trabalhar e conversar nos intervalos e à noite também com o pessoal da Marinha. Os novos militares de forças da atuação da Marinha e do Exército vieram para cá. A DOC, deveis ir para o Rio Grande do Sul. Por quê? Lá chegando saberão. Então, nós estamos vendo que não estávamos preparados, que a força foi muito grande. Eu fui sempre um severo crítico dos jovens. E a partir dos dias que eu vi e conversava com o Eduardo, eu sei pedir desculpa, eu sei contar as minhas perdidas. Meu pai sempre disse, o homem tem que saber contar o perdido. Os jovens vieram com seus jet ski, com as suas lanchas, com o seu dinheiro, com o seu combustível e enfrentaram tudo. Então, assim, isso vai ser, com certeza, eu já fui no comando dos bombeiros lá para cumprimentar, inclusive, pela bela aeronave que veio para cá, a Águia 33 de São Paulo, e os médicos que fizeram do Grau, fizeram quatro voos, e com isso aí, o governador de lá botou a belonave dele, o helicóptero mais caro que São Paulo teve, com 2 pessoas, para 2 pessoas vítimas. Então, assim, teremos, e já vai vir outras aeronaves, com certeza, mas que venham aeronaves que tenham condições de voar noite e dia, as da Marinha, do Exército, voam, mas não pode fazer certo tipo de trabalho, porque só as que têm os visores noturnos. Mas eles usaram e muito. Não tivemos uma perda maior de pessoas, segundo informações lá do fronte, que eu estive no Ninho das Águias, lajeado ali, a gente olha de um lado,
A van está sendo recuperada. Do outro lado está o caos. Os Irmãos de Estrela, e depois vai com as outras Cruzeiros do Sul e tudo. Então, assim, aprendi muito. E dentro de umas... Foi que o pessoal, fora o bombeiro, tem que estar pronto, a comunidade tem que estar pronta. A polícia militar tem que ter seu bote. Ela não tem que ficar dependendo do bombeiro ou do civil, ela tem que ter o seu mínimo necessário para uma rápida intervenção. Como eu falei aí na região aí da bolsa de comida para 3 dias, tem que ficar simplesmente com reserva de comida. Tiraram dos corpos de bombeiros as cozinhas? Lá na escola de bombeiro, isso eu não tenho fé de ofício, nem tenho, mas estou comentando, tiraram, não tem mais. Onde tem que depender de terceiro dos civis, onde se nós tivermos qualquer rancho, qualquer estrutura, qualquer homem bombeiro faz uma comida para 10, para 20, para 200 pessoas. Então, isso aí é completamente necessário rever isso aí. Então, conforme as células, e como nós tivemos aí, eu já fui a quarta intersecção, a quarta participação com o senhor, eu já tenho um carinho muito grande, já disse, eu quero me mudar para aí, casar e pelas bandas aí, porque é a melhor coisa, mais linda, mais alto e tal, eu estou escolhendo a cota. Então, a necessidade que essas áreas de segurança sejam independentes. E falamos para dona Lola, a prefeita, desenhamos para ela. Precisar, eu e o Eduardo sentamos com o senhor, a gente desenha muitas coisas e coloca isso aí para ter uma reserva técnica. Ou seja, jamais, como lojas ocorreram aí, da John Deere, outras empresas, tudo, os caras abandonaram. Vai tudo de encontro àquilo que eu disse. Se um operador de segurança estiver no seu posto de trabalho lá, tiver seu colete, tiver alimentação por 4, 5 dias, tiver um comunicador, um carregador de celular, ou bateria isso aqui, ele não abandona. Ele vai dar segurança assim como a população deu segurança para os seus bens. Até que chegasse tropas de elite, outras viaturas, ou náuticas, né? Botes e tudo, para poder fazer esse patrulhamento. Então, está havendo um crescimento muito grande para o bombeiro, que é muito mais aquático, a polícia é muito mais aquática também, entra na área do Mano Eduardo, aí, que vocês são cercados por lagos, o manancial. Então, assim como tem que dar segurança para as crianças, o guarda-vida, chama-se guarda-vida, aquele que joga nado pranchado e fixa na criança e salva a criança. Depois ele vai curar as feridas dele, a paulada, a cabeçada. Então, é importante isso aí. E as prefeituras têm que estar antecipadamente, está aí o gestor de risco, pode falar depois, antecipadamente com toda a sua reserva, inverno e verão. Porque um acidente com ônibus, deslizamento, alguma coisa, não avisa. Nós temos toda essa nossa, eu brinco dizer, cordilheira, nós temos essa nossa Serra do Mar, que é exuberante, o senhor mora ao lado. Tem o privilégio de morar ao lado. E nós temos todas as serras também com os acessos. Então, nós temos que estar preparados para essa eventualidade do El Niño, agora vão ser a outra moça que vai chegar. Então, a importância de estarmos preparados. Esse de setembro para cá foi um alerta. Então, sabe-se que tem que investir em treinamento. E o Eduardo, quando trabalha com as companhias deverão escutar, deverão ter iluminação de emergência, comida para o cara não abandonar. Tu não abandona, tu vai ter mais um free na tua conta. Ou seja, tu não abandona, porque senão aconteceu que levar 10, 12 tratores. E o empresário abriu para a população. Ok. Eduardo, você falou que frequentou durante não sei se foi na juventude ou infanto-juvenil, o grupo de escoteiros. Hoje, dentro da base curricular do ensino fundamental, poderemos até falar a questão do fundamental, porque é a idade iniciante do aprendiz, nas escolas, seja ela pública ou privada. Eu não sou expert na questão de educação, mas dentro da área do ensino, propriamente dito, da área da segurança pública, nós temos visto que a reeducação e a readaptação das comunidades
inicia-se por um comportamento. E o comportamento inicia-se dentro de uma escola, onde os mestres, os professores ou professores mestres dentro da área da segurança vão estar dentro das escolas, trazendo uma base curricular de ensino programado para um novo comportamento na nossa sociedade que já marca como deveríamos estar nos comportando com relação a qualquer tipo de evento de forma negativa que venha acontecer com as famílias, com as pessoas, onde elas estão residindo. Sendo que os que moram na área de risco, ou que moram nas encostas, os ribeirinhos e aqueles que moram na cidade, que a água não ia chegar lá, e tem muitos lugares na cidade de Porto Alegre que a água não baixou ainda. O que você falaria sobre esse aspecto dentro da base curricular nas escolas, que poderíamos, estes gestores, deixar a vaidade de lado e trabalhar mais com objetividade? Pode falar, Eduardo. Muito boa pergunta do senhor, seu Cláudio. O que a gente tem percebido, tá? E aí eu e uma série de amigos que somos próximos, aí a gente tem muito claro, tá? Existe uma tendência muito grande em se terceirizar tudo, né? E quando a gente fala de educação do filho, a gente muitas vezes delega essa responsabilidade para a escola. E existe um papel fundamental na família de prover a educação do filho, e a escola, na verdade, ela tem um papel extremamente importante de dar continuidade em conhecimento técnico, e muitas vezes a família não teve acesso a esse conhecimento, fica difícil dela transmitir para o filho. Então, existe um universo muito grande em comunidades e localidades, pelo nível cultural de cada um, pela estrutura, pelo ecossistema em qual elas estão inseridas, né? Mas eu sempre tive muito claro que algumas coisas começam dentro de casa, né? Meu pai foi a primeira pessoa a me ensinar a fazer um curativo numa ferida, a imobilizar uma fratura, a controlar uma hemorragia, mas muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento para poder transmitir aos seus filhos, né? E é o comparativo que a gente sempre faz. Países de primeiro mundo, as crianças aprendem na escola, mas criança não tem poder de escolha, né? Quem acaba tendo que escolher é o adulto. Meu filho vai para lá, né? Meu filho pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Mas o adulto não. O adulto ele pode escolher fazer um curso de primeiros socorros, aprender a manusear um extintor, aprender a reconhecer uma rota de fuga, conhecer os riscos de tomar um banho num riacho, numa cachoeira, trabalhar forte a prevenção. A reestruturação do sistema educacional ele é extremamente necessário para o cenário que a gente está vivendo. A gente tem que pensar que nem todas as famílias dispõem do conhecimento ou dispõem do tempo para poder estar educando o seu filho dessa maneira, e a escola é uma ótima oportunidade de estar fortalecendo esse tipo de situação. E aí a gente pode abrir um leque gigantesco. Hoje a gente está focado na catástrofe, a gente não pode criar essa visão de túnel, né? A gente sempre fala que tem que manter um olhar aberto, ter uma visão panorâmica, porque hoje não é só ensinar o português, a geografia, a matemática, a gente precisa pensar em educação financeira para essas crianças, né? Por que eu preciso educar financeiramente ela, saber como é que ela vai gastar? Porque ela tem que gerir o seu recurso. E aí, quando a gente fala de gerir o recurso financeiro é um deles. Mas na catástrofe, a gente viu sobre gerir água, né? Muitas vezes a empresa de saneamento básico não consegue abastecer água, mas a gente não parava de chover. A gente poderia coletar a água da chuva, tratar essa água de alguma maneira, manter o alimento, escolher o que eu posso armazenar na minha casa, o que eu não posso. E aí, de novo, a gente tem uma série de classes sociais, cada um com as suas dificuldades ou com as suas vantagens, mas certas coisas são tão ínfimas, né? Como ter uma iluminação, uma lanterna para poder usar, uma vela, que é um custo mais barato, ou como fazer uma lamparina com um azeite e uma bucha de papel, uma bucha de tecido, que isso vai fazer diferença na hora da ocorrência. Agora, se eu nunca vivi isso, né? Como é que eu vou colocar na hora do vamos ver? Eu vou olhar um tutorial no YouTube numa hora de catástrofe? Não, é na hora que a gente está aqui fazendo esse bate-papo, numa situação descontraída, no conforto, não no que a gente costuma dizer, na hora que a barata voa, né? Que está aquele desespero todo. Como é que a gente vai aprender? E muita gente aprendeu na prática, é o que a gente sempre fala no mundo militar, né? Se não aprende no amor, aprende na dor. Quanta gente enfrentou os seus fantasmas e os seus medos por correnteza,
por água, por contaminação de leptospirose, mas estavam lá, dando a cara a tapa, aprendendo a vestir um colete pela primeira vez, aprendendo a remar uma embarcação, aprendendo a lançar uma boia de salvamento, né? A gente está lá quase no terceiro anel da cadeia de sobrevivência do afogamento, que é a parte do resgate, né? De tirar as pessoas da água. Então, a escola é uma ótima ferramenta de eu propagar isso. E quanto mais jovem, quanto antes a gente inicia, né, tem vários pensamentos aí, vários pensadores pedagógicos, cada um com a sua metodologia ou com a sua doutrina, né? Mas é importante a gente trabalhar e respeitar o nível cultural e de pensamento de cada uma das crianças conforme seu nível de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento mental, fisiológico, né? Respeitar cada uma dessas fases, mas começar a trabalhar com elas desde muito cedo, né? Eu uso esse exemplo dentro da minha casa, né? Minha filha tem 4 anos, eu posso me dar o luxo de levar ela para acampar e ensinar ela como é que faz um fogo. Talvez ela não saiba montar a melhor fogueira, não vai saber caçar, não vai saber preparar uma caça, mas ela sabe separar quem tem que começar pelos gravetinhos fininhos, que ela tem que usar a palha seca, né? Que ela consegue usar a lâmina da faca para fazer um sistema de iluminação e refletir a luz da fogueira numa outra parede, numa outra árvore, para sinalizar e fazer uma comunicação. Então, de usar cores chamativas, né? De ter no seu roupeiro, na escolha das suas roupas, algumas peças que são quase que fluorescentes para brilhar no escuro. Para quê? Para facilitar a identificação dela nesse ambiente, né? Ela tem lá o seu kitzinho de primeiros socorros, pode não saber usar uma ferramenta para controlar uma hemorragia grave, mas quem estiver perto dela, ela começa a entender, isso aqui é um kit de primeiros socorros, isso aqui é um apito. Para que eu preciso de um apito? Talvez eu gritando eu canse mais fôlego, mas com um apito não. Um apito eu vou gastar menos energia, esse som vai se propagar mais longe. Então, se tu sair de perto do papai e não enxergar o papai, apita, usa o apito. Lógico que ninguém vai ser maluco de largar a criança sozinha no meio do mato. Mas, e lógico, a gente fala isso vivendo numa região metropolitana. Mas quando a gente vai para uma região amazônica ou quando a gente vai para o extremo do Nordeste, a gente vê cada coisa que a gente diz que é loucura, né? Ver uma criança de 7 anos, 8 anos, atravessando o rio Amazonas com uma voadeira, cuidando da irmã menor, que para nós é uma loucura deixar ir no colégio sozinho. Lógico, os riscos são outros, né? Tem a criminalidade, tem a violência, mas quando a gente fala de começar esse processo dentro da escola, eu começaria até mesmo com os educadores, né? Quantos dos nossos educadores hoje no ambiente escolar estão preparados para atender coisas simples, de magnitudes pequenas, que pode ser ali um curto-circuito numa escola, um vazamento de gás num refeitório, um animal peçonhento numa área escolar, ou uma criança que cai na escada e se corta, né? Até a grande catástrofe que colapsou o nosso estado, né? Não é que o bombeiro militar, ou a polícia, ou a guarda municipal não tenha estrutura. Ela teria estrutura para aquele sinistro pequeno, e muitas vezes tem dificuldades conforme a região. Agora, num estado inteiro colapsado, onde a gente teve problema de comunicação, onde a gente teve problema de locomoção, de abastecimento. Se eu tiver um problema aqui, eu chamo do meu município vizinho. Mas o vizinho também está sinistrado. Então, eu consigo fazer esse trabalho dentro do ambiente escolar de uma maneira lúdica, trabalhando com todas as crianças, o jovem, o adolescente, e também fazer esse trabalho de formiguinha de conscientização do educador, né, da diretora, do diretor escolar, daquele sistema de ensino, né? Qual é a responsabilidade dele com aquele bem mais precioso da família que está sobre o poder dele quando um pai e uma mãe entrega essa criança no ambiente escolar, né? Qual é o papel dele de fomentar essa educação, de criar, não digo valores, porque os valores vêm de dentro de casa, mas de criar essa cultura prevencionista, né? De que, quando vocês crescerem e forem numa festa, numa balada, cuidem a saída de emergência, cuidem a luminária de emergência, né? Não vamos fomentar para cada um ter o seu kit, mas eu acho extremamente necessário, sim, que cada pessoa carregue o que a gente chama do seu everyday care, né? O seu kit do dia a dia, que vai desde um kit de primeiros socorros, a um canivete, a uma lanterna, né? De ferramentas que vão fazer diferença, que não é o maluco que pensa na teoria do caos social, do colapso social, mas sim daquele que pensa assim, furou o pneu do meu carro no breu.
eu vou sinalizar para não ser atropelado por uma carreta, eu vou conseguir trocar e prover segurança para minha família, eu vou ter uma manta aluminizada se daqui a pouco eu sofrer um acidente e minha filha ficar molhada, para não ter uma hipotermia, eu conseguir manter ela aquecida de alguma maneira, né, colocando um casaco por cima da manta aluminizada, para aumentar a temperatura, entender que eu preciso ter o corpo a corpo, abraçar. Então, com brincadeiras lúdicas, de maneira educativa, a gente consegue plantar a semente no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, para colher lá na frente. A gente fala dos países de primeiro mundo que essas tragédias climáticas estão cada vez mais frequentes, o espaçamento de tempo entre cada uma delas vai reduzindo, e eu consigo estudar isso com geografia, com história, com geopolítica, né? Tem várias disciplinas, né? Matemática que eu consigo inserir dentro de um conhecimento multidisciplinar que vai trazer uma cultura, um crescimento muito grande para as famílias que virão, né? E sem perder ali a preparação do emocional. É o que mais nos dói hoje em dia, é ver o impacto de quem está na linha de frente, né? Uma coisa é a gente assistir pela TV, outra coisa é a gente estar lá e vivenciar isso que está acontecendo, de ver as pessoas perdendo tudo, de tu poder se dar ao luxo de dizer, pô, hoje eu vou voltar para minha casa, vou tomar um banho quente, vou dormir na minha cama, vou olhar minhas fotos na parede. E quem está lá que não tem isso? De tu sentir isso que o outro está sentindo, de tu ter compaixão, de tu ter empatia. Então, são várias coisas que eu preciso começar a trabalhar dentro do ambiente escolar. E aí, de novo, né? Legislação existe. A gente tem as leis de ter que fazer o plano de evasão do ambiente escolar, a gente tem que ensinar primeiros socorros tanto para os educadores quanto para os alunos, mas a gente não tem um órgão fiscalizador, a gente não tem a cultura o porquê que eu estou fazendo isso. Eu não tenho que fazer só porque é uma lei, eu tenho que fazer porque eu vou ter um ganho, e um ganho social lá na frente, né, das pessoas estarem preparadas quanto adultos para poder proteger os menores, para poder se manter vivos, para poder continuar tendo uma saúde que a gente sempre fala, né? Olha a loucura que foi em termos de vacinação agora de antitetânica, né, de hepatite. Tudo bem, muito da população que foi exposta hoje não tinha essa exposição ao risco da hepatite, mas ao risco de se cortar e precisar tomar uma antitetânica com a validade dos seus 10 anos, né, o público feminino ainda toma em função da gestação. Mas o adulto, né, eu sempre brinco com a galera, quando é que eu levo o meu carro na oficina, né? Quando ele para de funcionar. Porque se ele tiver com barulho, eu ainda aumento o som, né? A gente trabalha muito mais reação do que prevenção. Mas eu tenho certeza absoluta que dá para se fazer muitos trabalhos no ambiente escolar, no ambiente educativo, né, com todas as esferas, com todas as idades, até mesmo os pequenininhos ali, de uma maneira lúdica, de mostrar para ele a cultura da prevenção, porque isso sim faz diferença, né? Educação dentro de casa e em todos os órgãos responsáveis por educar a nossa população. Beleza. Só para avisar os senhores que essa chamada nossa de plataforma, ela tem uma programação de encerrar automaticamente. Agora nós temos 15 minutos ainda para um bate-papo. Queria voltar agora com o mestre Salem, dando nesse mesmo conteúdo que nós estamos colocando gestão pública, questão de investimento, questão educacional. O mestre Salem, a gente nos conhecemos na década de 80, 88, 89, lá no antigo CEIP, e de lá para cá, cada um no seu trabalho, dando continuidade na sua profissão. Seríamos nós sonhadores? Seríamos nós falar que isso tudo que nós estamos analisando, utopia, ou outras pessoas que pensam nesse mesmo conteúdo já de estarmos atrasados com relação a investimento, área educacional e também comportamental dentro das nossas comunidades. Dentro desse aspecto, mestre Salem, que vem sempre inovando, trazendo não somente na questão de palestras, mas confeccionando materiais para resgate, sempre tentando para ajudar as pessoas para minimizar situações ou trazer a sensação de segurança e propriamente o resgate e a permanência da sua vida, que é o que nós falamos até agora,
é a sobrevivência. Mestre Salem, nos complemente aí com as tuas palavras em relação ao que eu acabo de falar sobre investimento, educação e comportamento. Pois bem, não está morto quem peleia. Bom, aqui está o exemplo de um armário duplo com reserva de água potável, 5, deve ter 10, 15, fora que eu tenho na rua, e mais os cases aqui que flutuam. Capacete, colete, viajei com todo o equipamento para 2 pessoas. O Eduardo, quando viaja também para 2 pessoas. Eu tenho, muitas vezes, uma crítica do jovem, que agora eu aboli, e tenho crítica do Zap Zap. Isso aqui. As pessoas têm isso aqui, conforme dizia o coronel Hamilton Magalhães Goulart, é para ficar ligado 24 horas. 24 hours, eu digo para minha filha. Eu mando uma mensagem para ela, para a Califórnia, e ela atende 2, 3 dias depois. E por aí fora vai. Quando precisa, eles gritam. As pessoas estão lavando 6 máquinas de roupa porque eu tenho água na minha casa. Atualmente. Lava o carro, lava a calçada, lava o sofá, lava... Pelo amor de Deus. Eu falei, gostei aqui na empresa aqui, um balde com 2,5 litros de água, eu lava todas as minhas roupas. O gaúcho diz as lingerie, barbaridade. Coloca um pouquinho ali de bicarbonato, um pouquinho de vinagre, água, e depois torce, estende lá e vai secar quando tiver o sol, ou com qualquer meio de aquecimento. Então, a necessidade é premente que haja... Nós temos água da chuva, vamos cuidar, porque o processo todinho, o pessoal viu agora o que é as usinas de tratamento aí de água potável. Porque nós combatemos incêndio, nós utilizamos água potável, infelizmente. Então, a necessidade é muito grande de nós mantermos esses cuidados e passarmos isso, conforme o Eduardo falou, para as escolas, para as pessoas. Os adultos têm que ser reeducados. Money cash, dinheiro. As pessoas simplesmente entram em assalto no supermercado e não têm. Eu fiz uma enquete esses dias. Elas não têm mais de 50, 60 pila em dinheiro vivo. Nós estamos em guerra. Eu chego a dizer para o meu pessoal, liga para o camarada da transportadora, vem até onde? Como é que está? Ou seja, te informa. Isso aqui é uma bela de uma arma ou uma porcaria. Eu critico, já fiz crítica até na internet, o uso do WhatsApp. Quem tem que estar usando e está otimizando. E os adultos estão botando vários, ok, se eu vou lavar, eu tenho que lavar, utilizar água. Tem alguns locais estão usando bombas para poder usar aquelas mangueiras sob pressão que gastam menos água. Eu, com 2 litros de água, lavo uma louça inteira e sobra água. Porque uma garrafa com furinho, abre, ela entra ar, bombeia para mim, eu esfrego tudo. Ou seja, nós temos que sair. Outra, dinheiro reserva. Tem empresas que quebraram, famílias que quebraram, carros 0 quilômetros, tinha seguro. A casa não tem seguro. E quando fui cuidar da minha mamãe lá, a primeira coisa que eu botei lá no 10º andar foi seguro anti-tsunami, vendaval, porque se estoura os vidros, a seguradora não paga. Então eu tenho que fazer a cobertura. E teve colegas meus aí que simplesmente perderam. E as pessoas, e isso aí está dizendo, inclusive, nas mídias aí, que tem que ser revisto esses seguros também. Tá? Então, assim... Abrir um parênteses, Salem, só abrir um parênteses, falar do seguro. Eles estão com um grande problema agora, as seguradoras, decorrente de muitos atendimentos que eles não estão conseguindo cobrir. Verdade. Então é o seguinte, eu acho que isso aí tem que entrar, conforme o irmão falou ali, o Eduardo, escola, o município, os órgãos prepararem-se sim por uma rápida intervenção e não deixar colapsar. E quanto menor o município, a gente viu aí, quanto menor, tornar-se-á mais fácil. Ter até estufas conforme o americano faz lá no frio, para poder manter as comidas e tudo. Tá? Não quero me alongar, que já estamos encerrando aí.
Vou retornar aqui para o Eduardo, nós estamos encerrando, já falta para fechar 8 minutos, vamos dividir aí 3 minutos e meio para o Eduardo, 3 minutos e meio para o Salem e 1 minuto para mim encerrar. Eduardo, tuas considerações finais, eu já agradeço a tua colaboração desde a semana retrasada e mais essa que vem complementar no dia de hoje. Está sem som, Eduardo. Aí, agora me ouve, né? Tecnologia tem isso aí. Agradeço aí o espaço da gente poder fomentar e falar um pouquinho dessa ponta do iceberg, né? Extremamente importante agradecer a todos que colocaram a cara a tapa, que ajudaram, alguns por necessidade, mas muito por amor. A gente sabe quantas pessoas estão vitimadas e, mesmo assim, vitimadas, elas estão lá auxiliando os outros, né? Vários, agora que a água estão baixando, estão voltando para suas residências, e enquanto as águas estavam altas, estavam lá auxiliando todos os demais. A gente nem fala da segurança pública, porque vários colegas e amigos, seja policial, seja bombeiro, estavam lá com a sua família de alguma forma, algum membro da família cuidando dos demais familiares, e eles lá prestando o serviço deles, não só pelo juramento que eles fizeram, mas pelo amor ao cidadão, ao ser humano que está lá na ponta, seja um animal, seja um bicho, seja qualquer ser vivo que esteja lá, que eles estavam dedicados. O trabalho da sociedade civil, extremamente importante, trabalhar de forma organizada, e isso a gente viu surgir em meio ao caos, seja do trabalho do escoteiro, do bandeirante, de todas essas entidades que ao longo das suas existências já faziam esse trabalho, e que ganharam grande visibilidade, mas várias outras pessoas que puxaram a linha de frente e dentro das suas possibilidades, seja separando alimentos, seja fazendo um processo de triagem, seja fazendo carona solidária. A gente tem que nem o Salem falou, somos eternos alunos, a gente está o tempo todo aprendendo. A gente tem grandes lições para tirar disso tudo, mas como todo ensinamento, se eu não aprender e não continuar colocando em prática, ele vai ficar esquecido. Então, acho que isso é a principal mensagem aí, é a gente continuar aplicando isso que a gente está vivenciando agora, não deixar esquecer isso tudo, não transformar isso só em politicagem, mas sim em política que traga resultado, né? De envolver todas as esferas civis e militares, de toda a sociedade, para a gente pensar em prevenção. Tá? Então, Cláudio, te agradeço o espaço, agradeço o tempo, conta com a gente aí no que precisarem. Né, todos que nos ouvem, fiquem à vontade através do Cláudio. Né, agradeço aí ao Clube do Povo por abrir aí a sua transmissão para a gente falar desse assunto, que ele é muito relevante no momento presente e ele vai ser relevante o tempo todo. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo espaço, pelo carinho que sempre nos acolheram. Nós que agradecemos, Eduardo, por tua gentileza, teu conhecimento, venha somente a somar um momento tão importante e dificultoso que todos nós estamos enfrentando. Mestre Salem, as tuas considerações. Bom, também gostaria de agradecer para você, o Eduardo, que está sempre também paralela na linha de frente aí, e nós nos colocamos à disposição. Com esses eventos críticos aí, tive a oportunidade de conhecer, inclusive, empresárias aí, porque eu estou buscando produtos aí, como os cobertores aí para abrigar crianças ou animais e bebês também, e ela fez eu chorar, ela chorou junto comigo, uma empresária de São Paulo. E que eu posso, qual é a necessidade que a gente vai ter? Então, nós vamos começar a divulgar isso aí. Todo mundo tem que ter na sua roupa uma manta térmica para não entrar em hipotermia. O Eduardo, como mergulhador profissional, nós, como bombeiro, não pode esfriar. Esfriou, tu perde o homem. Tu vai baixar, tu vai ter baixa. Então, isso aí me fez crescer muito como pessoa. E tenho visto vários colegas já aposentados também, não na linha de frente, mas dando a retaguarda, ajudando quase que no fronte ali, fazendo as alimentações. E conte conosco na tua região aí, porque ela nos mantém alimentados com os hortifruti grangeiros. Estamos sempre às ordens para vocês aí. Tá? E eu ver se a gente faz aí uma reunião com todos os prefeitos aí do Litoral Norte. Assim, não precisa nem baixar água, é só continuar. E até o Lajeado, o prefeito disse parabéns, que a prefeita topou, ou seja, ele me aceitou lá porque ele viu que precisava de forças lá, ideia de velhos. Nós somos anciões aqui da segurança, temos que dar um apoio lá. Tá?
Forte abraço. Muito obrigado, mestre Salem, o mestre Eduardo também. Obrigado por vocês compartilhar do conhecimento para tantas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Depois isso aqui vai ser replicado, vai ser compartilhado para outros grupos. Estará também junto ao canal do YouTube, que eu também disponho, estarei colocando lá na minha rede. E isso venha somente no momento necessário, que nós não queremos que as pessoas tenham o hábito de uma cultura atrasada, mas renovar-se no conhecimento para melhorar o seu comportamento, para que nós tenhamos sobrevivência, manutenção da vida, correspondendo com todos os aspectos, seja ele na infraestrutura de uma residência, onde está sendo colocada essa casa, essa habitação, os poderes constituídos dentro das suas esferas, olhando com cuidado as suas comunidades, e não fazendo aquilo que o Eduardo falou, que é a tal de politicagem, como nós temos visto aí o Ministério Público relacionado com algumas estruturas desviando o verdadeiro valor do recurso que está sendo disposto para os municípios, desviando os gêneros que foram destinados de forma voluntária para atender as comunidades, e as pessoas estão usando isso como ferramenta de voto para campanhas municipais. Isso é a politicagem. Então, cada elemento, cada ser humano é importante dentro da nossa geografia, dentro do nosso Brasil, e tudo que se faz, seja de forma ordenada, coordenada, preventiva, atuante e responsável. Muito obrigado, mestre Salem, muito obrigado, Eduardo. Segurança Pública e os seus valores está encerrando aqui hoje, 30 de maio de 2024, uma quinta-feira de feriado dentro do calendário gregoriano, Corpus Christi, cada um dentro do seu aspecto de fé, porque é um momento de integração, de oração, de perspectivas positivas. Deus abençoe vocês, a família de cada um, e nós voltaremos na próxima quinta-feira, assim Deus queira. Um abraço. Um abraço. Obrigado, abraço. Abraço. Feito. Temos 1 minuto ainda que está no ar, daqui a pouco ela cai por espontânea vontade. Aí, Eduardo. Show de bola. Está encerrando. Um abraço, tamo junto aí. Valeu. Um abraço. Precisar de mim, estou aqui a pé também. Obrigado, tchau, tchau.